galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos uma notícia ruim para o Renan Calheiros e sua turma. A CPI está perdendo fôlego e não é minha opinião. Opinião da própria grande mídia, vou mostrar para vocês. Temos outros assuntos aí para tratarmos da CPI. Hoje, inclusive, 2 médicos vão e Renan e sua turma já tem um planozinho. Também vamos falar de 2022. Lulinha, meu Deus, veio a público falar até para chutar para cima o teto de gastos. Movimentações dentro da esquerda, dentro do PSDB do Dória, a Joyce aceitou. A Joyce é Dória, Dória é Joyce, Joyce vai para o PSDB. Temos aí informações sobre o voto auditável, Barroso, né, indo das suas entrevistas falar absurdos, e Bolsonaro também falou sobre o tema. E Bolsonaro, meu amigo, soltou os cachorros pra cima do Barroso, a gente vai comentar. O Pacheco falou que é admissível discutir, né, o voto auditável, que é bom, é importante que o presidente do Senado esteja aberto à discussão, mas se isso já está interessante, meu amigo, a matéria carro-chefe de longe do vídeo de hoje envolve Xandão. Xandão agora está encurralado no corner. Humberto Jacques Medeiros, o vice-PGR, que havia sido questionado aí sobre por que ele pediu o arquivamento do inquérito, ele respondeu: a peça tá impecável. O Estadão, que é o Estadão, conseguiu fazer até uma matéria bem sóbria. Óbvio, tive que trazer algumas outras partes da peça para mostrar para vocês. E, gente, destruiu, que caiu por terra qualquer tentativa de prolongar esses inquéritos. Se quiser, a coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia. Ficou feio até para a Polícia Federal. E, óbvio, a gente vai ter que comentar sobre tudo isso. Espero que dê para começar a comentar sobre tudo. Mas vamos comentar aqui sobre a questão da CPI. Ah, se der tempo, falar até do Lázaro. O Lacombe ontem também perseguido. Sei que acompanhou o Lacombe ontem, foi acusado de diversas coisas. Mas vejam só. Folha de São Paulo. CPI perde fôlego e agora aposta em sigilos de Pazuello e relação de empresas com Bolsonaro. Comissão mira novas linhas de investigação e espera dados de ex-ministro da Saúde para mapear contatos. Gente, a CPI até agora não conseguiu nada. Nada. O único calor, né, clamor popular que teve foi no início, as primeiras semanas, porque acharam que conseguiriam algo, mas todos os depoimentos foram unânimes. O governo federal sempre trabalhou para salvar vidas. Sempre. Ah, mas é a questão da Pfizer. Então, o Murilo, o representante da Pfizer, falou: pô, o governo fez tudo possível, só não aceitou o contrato naquele momento porque não dava. Judicialmente estava complicado. Tudo foi pro governo. E conforme o tempo vai passando, as pessoas vão acordando, vem olhando, vem vendo que é o circo, mesmo com todo o apoio da mídia, não está indo para frente. Vamos ler aqui, a gente comenta um pouco mais. Após uma sequência de depoimentos com informações reveladoras, polêmicas e figurando entre os assuntos mais comentados das redes sociais, a CPI teve uma perda de fôlego nas últimas 2 semanas, com a ausência de testemunhas-chave e depoimentos mornos. Mas seus membros apostam agora em novas linhas de investigação, oitivas e quebra de sigilo para dar novo gás às apurações em curso. Já imaginou a gente receber assim, acordar de manhã, né? Polícia Federal dá uma busca e apreensão na casa do Pazuello. Meu amigo, se o Pazuello tá certo ou não, tanto faz. Como é que você acha que a mídia vai noticiar isso? Busca e apreensão na casa do ex-ministro Pazuello. Vai ser em todos os jornais, vai ser o assunto do dia. Vão falar. Sabe por quê? Se a polícia fez uma busca e apreensão, o cara é culpado. Mas não acharam nada. Não tinha nem base para pedir uma busca e apreensão. Não importa. Não questiona, não. O único objetivo é tentar destruir o governo. Vocês estão entendendo? O que eles vão fazer para tentar dar sobrevida a essa CPI, esse circo? Você vê, apurações cujas frentes foram ampliadas inclui averiguar a relação de Jair Bolsonaro e sua família com empresas e organizações sociais do Rio. Coisa do Witzel, né? A expectativa é que os resultados da quebra de sigilo do ex-ministro da Saúde, o Pazuello, possam mostrar contatos com empresas que estão na mira da CPI. Isso é o que? Expectativa. Tem algum indício? Não. Zero. Expectativa. E a gente vai falar de expectativa quando mostrar o que aconteceu no inquérito dos atos antidemocráticos. E aí, só para salientar e reforçar, como foi o nosso vídeo? Os últimos
3 vídeos. Padrão. Os nossos 3 últimos vídeos foi padrão. Eu vinha com vocês trazer aqui a capa do Globo, capa da Folha de São Paulo, capa do Estadão, capa da Veja. E eu sempre questionava, pessoal, onde estão as matérias sobre a CPI? Cadê? Cadê? Teve nada. Zero. Não é mais assunto. Perdeu o fôlego. E perdeu mesmo. Perdeu. E hoje não vai ser um dia bom pra turminha do Renan. E por isso que ele já tem um planozinho. Ele, o Randolph, todo mundo. Vejam só. Senadores devem esvaziar a sessão da CPI para não dar palco ao tratamento precoce. Os médicos Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves serão ouvidos nesta sexta-feira. Eu não conheço o Francisco, nunca ouvi. Agora eu já ouvi esse Ricardo Zimmermann e, meu amigo, o cara manda bem. Não só tecnicamente ele conhece muito, mas é um cara extremamente articulado com as palavras. Se deixar ele falar, ele vai tratorar. Tratorar, que, meu Deus, Renan é capaz de acionar o Estatuto do Idoso, né? De assim, meu Deus, o que estão fazendo comigo? E a Folha de São Paulo já diz, ó, os depoimentos dos médicos Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso, marcados para esta sexta, devem ser esvaziados pelo grupo de senadores de oposição e os que se declararam independência em relação ao governo Bolsonaro. A ideia é não dar palco nem prestígio para aqueles que divulguem suas ideias em favor do tratamento precoce. Quando a Anísia foi lá, o pouco tempo que ela teve para responder aos senadores, ela destruiu. O Otto Alencar, né, foi motivo de piada, chacota, vergonha. Recebeu até representação do Conselho de Medicina. Esse é o Otto Alencar. Acho que eles não querem, né, repetir o mesmo problema. Então, vamos ficar quieto, não vamos nem fazer pergunta. Se não tem pergunta, não tem vídeo na internet rodando. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês entendem por que muitos senadores sequer fazem perguntas? Ele só quer, né, ter aquele vídeo, aquele momento. Ele sonha que, não sei, o Estadão, Folha de São Paulo, o Globo vai recortar um trecho da participação dele na CPI e falar, não, isso aqui é bom para bater no governo. Vou utilizar aqui o trecho do, sei lá, Humberto Costa, Rogério Carvalho. É um palco, a CPI é só um palco. O senador Renan Calheiros deve fazer poucas perguntas ou mesmo se abster de questionamentos. Onde está a valentia agora? Cadê a valentia do Renan? Os demais parlamentares de oposição podem adotar a mesma posição. A ideia acabar cedo não dá vez, porque isso daqui ainda vai enfraquecer muito mais essa CPI, né? Esse circo, não dá nem pra chamar de CPI, é um circo. Estamos diante de um circo. E vejam só isso daqui. A gente comentou ontem sobre o Witzel, mas o Marcos Rogério ele trouxe assim outra linha que eu achei interessante. A gente viu, na verdade, que o Witzel resolve sair durante uma pergunta do Girão. No momento ele quer comparar o preço dos respiradores que foram comprados pelo governo federal e comparar com os preços que o Witzel pagou e mostrar, olhem a diferença de preços. O Witzel vai, ó, tô de saída, valeu, tô indo embora, Só que o Marcos Rogério levanta outro ponto. No dia de ontem, vocês viram, a gente comentou no vídeo de ontem também, a juíza, né, aceitou denúncia e coloca a Witzel no banco dos réus por corrupção na saúde do Rio. E aí o Marcos Rogério fala que aí está o motivo do abandono da CPI. No exato momento em que seus assessores informaram a decisão da juíza, nesse momento caiu por terra toda a falácia dita pelo ex-governador com aval do relator da CPI. A verdade sempre prevalece. Ou ele saiu por medo de comparar os preços, Bolsonaro e ele, ou ele saiu, né, depois da decisão da juíza. Em qualquer um dos dois cenários, não tá bom pro Witzel. Não tá bom. É um grande fujão. Arregou. E ali, ontem na CPI, ontem não teve, né, porque o Wizard não compareceu. O Omar não quis conversar lá com o cara do TCU. Não, cara, vamos voltar aqui a MP da Eletrobras e blá blá blá. E aí o Omar mandou um recadinho, ficou putinho, ficou chateado com o Carlos Wizard. Você vê, ó, CPI. Omar pede retenção do passaporte de Carlos Wizard. Diante da ausência do depoente, determino que seja oficiado à Justiça Federal para que o passaporte do senhor Carlos Wizard seja imediatamente retido pela Polícia Federal, tão logo ele ingresse em território nacional
e somente seja devolvido após a prestação de seu depoimento perante essa comissão. Imagine se ele tivesse essa valentia com Carlos Gabas. Imagine o Omar com essa valentia para questionar o Carlos Gabas. Isso ele não teve, né? Entregou a cabeça do Renan. Eu ainda não vi nenhum senador da nossa base, seja aí, sei lá, Ciro Nogueira. Não é bom que seja o Girão, nem o Marcos Rogério, porque eles já estão assim, né? Estão muito marcados como bolsonarista. Era bom para isso um Jorginho Melo, Fernando Bezerra, Ciro Nogueira. Leva no conselho de ética. A bola tá pingando na frente do gol. Tá pingando. Só precisa que os senadores vão lá e falam: Renan, olha só, ele agiu para proteger o filho. Ele havia comentado publicamente que não votaria em nada que tivesse envolvido Alagoas. E ainda que ele não tivesse dito nada, pessoal, ainda que o Renan nem tivesse avisado, não, eu não voto, ele não podia. Você não pode votar para proteger o seu filho. Não pode. Não pode. Ele é parte interessada no caso. Coisa mais básica aí, né? Da justiça. Mas o Renan entende justiça como ninguém, né? Até hoje nunca foi pego. E aí tava falando aqui do Gabas, né? Olha só. Isso aqui é aquela notícia lamentável. Mais uma vez, a cidade de Araraquara vai ter um lockdown. 8 dias, começando no domingo. Que Deus proteja a população do município. Que Deus interceda, bote a mão, sabe? Abençoe os empresários para que consigam manter o comércio, para as pessoas conseguirem manter seus empregos. E o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, o Gabas se refere a ele, o Carlos Gabas, como um irmão de alma. Não é amigo, é irmão de alma. O irmão de alma do Carlos Gabas fechou mais uma vez a cidade de Araraquara. A Anitta diz, ó, lá vai o best friend do Gabas quebrar um pouco mais a cidade. E o Carlos diz, é do bem. É do bem. Eles podem fazer tudo. A culpa, no final, vai cair sobre Bolsonaro, né? Que está destruindo a economia brasileira. E você vê outra coisa, né? Ontem, o Alexandre Marinho Araújo posta aqui, interessantíssimo, né? O Gabas participando de uma audiência aqui, ó, na TV Senado. Alguém da turma do Twitter ainda não sabe quem é o Carlos Eduardo Gabas? A foto dele tá aí embaixo. De repente, você passou por ele e não conheceu. E o Atalé fala o seguinte, ó, peraí. Carlos Gabas foi ouvido em maio, ao Senado para falar sobre a pandemia. Por que ele não pode ir para a CPI? No dia 7 de maio, mais especificamente. Um mês, 41 dias atrás. 42 dias atrás. A blindagem do Gabas segue firme e forte. E vejam só. Passados... Hoje faria uma semana, né? Então 6 dias. Passados 6 dias, a imprensa brasileira reaquece, né? O mesmo truque. O mesmo truque que o jornal Metrópolis aplicou. Vocês devem lembrar. Lá o pessoal do Esteves, o senador aí que teve mato caçado, foi pro Chilindrão um tempinho. Fizeram aquele vídeo, né? Pegaram um vídeo de Bolsonaro, uma live de Bolsonaro e deram ares de vazamento, coisa exclusiva. E ontem foi a vez do Lauro Jardim. Bolsonaro atacava a OMS enquanto o Brasil pedia à instituição socorro por imunizantes, mostram documentos da CPI. Na matéria do Lauro Jardim, essa primeira aqui, fala o seguinte, ó, o relato está em um documento sigiloso, em posse da CPI, encaminhado pelo Itamaraty às delegações permanentes do Brasil em Washington e Genebra. Só que a Elisa tem boa memória. Ela foi lá pegar matérias da própria imprensa, né? Você vê aqui, ó. Época, grande mídia, Grupo Globo. Ministro da Saúde pede a consórcio de imunizantes atenção ao Brasil. Ele tá falando que era informação, né? Sigilosa, olha. De ajuda. Não, tá aqui, ó. Dia 9 de março. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Informação pública. Não tem nada sigiloso. Você vê aqui também a página do governo federal, ó. Ministro Pazuello pede à Aliança Gavi atenção ao Brasil para recebimento dos imunizantes pela COVAX Facility. Sabe? Não tem nenhum fundamento. Nada. Nada. É só para manter uma narrativa. Olha. Documento sigiloso. A Elisa diz, ó, peraí. Documento sigiloso. Pedia socorro para a MS. A imprensa noticiou e o próprio governo publicou.
Pazuello pediu atenção ao COVAX Facilities, formado por governos e fabricantes de imunizantes, e não ao OMS. Qual o crime? Cobrar por mais imunizantes? O importante é criar o caos contra o governo. E lá estavam eles, o Metrópolis. Eles se tornaram especialistas, né, em distorcer falas do presidente para criar o caos. Ontem, eles pegaram um trecho da live do presidente que ele fala o seguinte: caso você fique doente e se recupere, o seu corpo, né, cria anticorpos. Ele fala o seguinte: se você chegou nesse estágio, você possivelmente vai estar mais protegido do que, né, com imunizante lá de 50% do Butantan. Para jovens, porque para idosos diz que é 28%. Aí o grupo já pega, edita o vídeo, Sampacha é sempre ele, para falar, ó, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar hoje que, sabe, você ficar doente é mais eficiente que o imunizante. Não, ele não falou isso. Não falou isso. A afirmação contraria o que é defendido por especialistas. Ao contrário dos imunizantes, ficar doente traz risco. Bolsonaro não falou para ninguém ficar doente. Ele falou, esse assunto começa quando ele está falando sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. O governo tem que entender de onde vem, inclusive, né, a pancada. Tá apanhando, tá vindo de onde? Tá vindo do Metrópolis. Tem que ficar de olho nesse pessoalzinho aí, viu? O Disseu escrevia pro Metrópolis também. Não sei se continua escrevendo, mas tava lá, fotinha e tudo mais. E aí chegamos no principal assunto do vídeo de hoje. 2022 é importante, temos coisas lá e volta auditável, mas isso daqui, gente, é pra agora. Quantas e quantas pessoas não foram afetadas por isso, direta ou indiretamente? Indiretamente mesmo, falou, cara, eu já fico assim, né, pra falar, não dá nem pra criticar o STF. Todo mundo fica com medo, porque todo mundo tá vendo aí que pessoas foram presas sem nenhuma razão lá pelo inquérito dos atos antidemocráticos. O Xandão pediu pro Humberto Jacques explicar. Não, explica aí porque você quer arquivar. E o Humberto Jacques falou, beleza, eu explico. Com todo o prazer, Xandão. Mas com todo prazer. Vou desenhar. Parece que o senhor não entende, né? A PGR voltou a pedir, mais uma vez, pro Alexandre de Moraes, vamos grifar juntos, que ele arquive a investigação em relação a parlamentares bolsonaristas. O vice-procurador da República, Humberto Jacques, sugeriu o envio de parte das apurações para a primeira instância, por considerar não haver indícios claros de envolvimento de pessoas com foro nos crimes investigados. Segundo ele, o inquérito não pode servir para se investirem esperanças ou promoverem aventuras especulativas. Não vai posar esse inquérito para fazer, vamos invadir na esperança de achar algo. Não pode. Não pode. Não é assim que se trata o ser humano. Sabe? Existe a presunção de inocência, né? Todo mundo inocente é que se prove o contrário. Então, você não pode, eu acho, vou destruir a vida da pessoa. Que é o que o Renan Calheiros, né, já tá planejando fazer com o Pazuello. Na esperança de achar alguma coisa. Ele sabe que não tem nada. Já começa aí, né? Já dá uma enquadrada. Humberto Jacques de Medeiros. A matéria se refere nele ao longo da matéria depois como Medeiros, né? Vamos continuar. Fala do próprio Medeiros, está na peça. A decisão de promover o arquivamento de parte do inquérito ampara-se na certeza de que não se pode prolongar investigações sabidamente infrutíferas. Olha só. Investigou, não achou nada. Não achou nada. Então não pode prolongar uma investigação que não se achou nada. Apenas por motivações como a de que, talvez, em algum cenário hipotético, em algum momento, indefinido tempo, ninguém sabe quando, talvez um dia, quem sabe, possa vir a surgir indícios contra os investigados. Não tem nada. Não tem nada, sabe? As pessoas precisam viver, elas já sofreram, já pagaram por algo que elas não fizeram, foram presos injustamente. Então não dá, né, pra entender em que é que foi frutífero, saber que talvez um dia, quando, no futuro, a gente achou alguma coisa. Não, não pode. Não pode. Não é assim que funciona. Ou ainda, como forma de se evitar que esses mesmos agentes voltem a delinquir. Não, vamos manter o inquérito, não, pra se manter na coleirinha. Não pode. O pessoal não fez nada de errado, vocês não acharam nada. Nada.
Longe de ignorar os acontecimentos, cuida-se aqui de conferir a cada um deles, bem como aos respectivos envolvidos, o tratamento adequado e proporcional. É respeitar o ser humano. Respeitar o ser humano. Tá sentindo o tom que o PGR mandou para Alexandre de Moraes? Eu quero saber o que o Alexandre de Moraes vai fazer ao final de tudo. O documento também escancara a insatisfação com o trabalho da Polícia Federal. O vice-procurador diz que as linhas de investigação originalmente traçadas pela PGR foram reformuladas. Faz aqui, a polícia fala, não quero fazer o que vocês querem. A gente vai fazer do nosso jeito. Igor Romário, o delegado do Moro, né, que tá aqui à frente do caso, ele que vai decidir, a gente vai fazer o que o Igor Romário quiser. É como se fosse isso, né? Não que isso aconteceu. Só especulando. E lista uma série de lacunas que, na avaliação dele, impedem a continuidade do inquérito. A liberdade máxima garantida às autoridades policiais para esta investigação não levou, entretanto, à construção de um mosaico com as peças obtidas e nem mesmo à obtenção de peças buscadas. Não achou nada. O tempo, por seu lado, fez com que caminhos que poderiam ser trilhados se desfizessem. O tempo só piorou. E a chance de obtenção de provas aptas diminuísse drasticamente. O projeto de investigar a existência ou não de um grupamento criminoso que concatenou manifestações de massa para incitar os militares não frutificou. Não achamos nada. Não dá, Xandão. Xandão, não dá, Xandão. Não dá mais. Putz, isso aqui tá me incomodando aqui. Deixa eu botar aqui no tamanho certo para poder dar uma lida. Pera aí. Fui fazendo. Tem hora que às vezes esqueço de colocar o padrão. Pronto, agora tá bonito. Uma das principais divergências tem relação com o ponto de partida das investigações. Na primeira fase do inquérito, a polícia priorizou o interrogatório dos investigados, incluindo deputados federais, assessores do Planalto e blogueiros. Já na ocasião, os delegados trabalhavam com a hipótese de que parlamentares, empresários e donos de sites bolsonaristas atuassem em conjunto em um negócio lucrativo de divulgação de manifestações contra a democracia. Uma rede, de dinheiro, superchats. O vice-procurador considera que a PF deveria ter começado a investigação por pequenas lideranças para seguir o caminho do dinheiro. Começa pelo receptor final. O cara da ponta. Quem está recebendo o dinheiro? Você vai. Se você acha alguma coisa nele, aí você vai subindo até chegar, sei lá, nos parlamentares. Sabe? Você vê, não é aquele cara que está sendo acusado, está promovendo uma coisa. Não, vai investigar todo mundo. Do nada. Não, vamos investigar todo mundo. Não faz nenhum sentido. Para que fosse possível confirmar a hipótese, a investigação deveria partir das pequenas lideranças e organizadores visíveis, trilhar o fluxo dos recursos financeiros e comunicações e ascender até a confirmação de um núcleo duro que teria atiçado populares, aparentemente de forma deliberada, a provocar explicitamente as Forças Armadas. Você começa pelo assim, ó, eu peguei um cara. Tá aqui, ó. O cara que praticou o crime. Peguei ele, em flagrante. Bora. Quem mandou? Você pegou o Adélio. Você pegou o Adélio, você não vai investigar o Lula. Por mais que as pessoas achem que o Lula possa ter um envolvimento, o pessoal do PSOL, né? O Adélio era do PSOL. Não, você pegou o Adélio, você primeiro investiga o Adélio. Óbvio, a Justiça Brasileira, no caso, o Adélio não deixou, mas o certo é o quê? Vamos investigar, vamos ver o telefone do Adélio. Pô, a gente achou isso daqui, ó. O Adélio conversou com essas pessoas. Pronto, aí você vai na próxima, e você vai subindo. A Polícia Federal quer começar lá de cima, porque... Não sei, né? Tem uma tese e eles queriam forçar que essa tese existisse, né? Parece. Aí vejam só, o vice-procurador também criticou uma das frentes de investigação que atingiu diretamente o presidente Bolsonaro. A Polícia Federal descobriu a página Bolsonaro News, usada para atacar adversários. Não, a página era uma pessoa que se expressava, né? Era lá, assim, ó, ataque adversário, derrubado pelo Facebook em julho do ano passado, foi operada dentro do Palácio do Planalto e de outros locais. A conta era alimentada pelo Técio Arnaldi Tomás, assessor do presidente, apontado como integrante do Gabinete do Ódio. A peça da PGR não diz isso. Não tem nada sobre o Gabinete do Ódio. Aqui já é a opinião do Estadão. Por isso que eu falei que aquela matéria, né, que tá bem até agora. Para Humberto Jacques, o achado não tem relação com os atos antidemocráticos que motivaram a abertura do inquérito.
Não tem. Tem. O cara tem uma conta no Instagram que ele expressa a posição política dele. O que é que isso tem a ver com o inquérito dos atos antidemocráticos? Em tese, esse inquérito era para investigar um grupo de pessoas que estava inflando, convidando as Forças Armadas a dar um golpe de Estado. Que ocorreu no dia X específico, as pessoas-chave, aqui ó, esse grupinho aqui ó, fechadinho. Em tese é isso. O que é que tem a ver a conta do Instagram do Técio, ou do Facebook, com o Facebook, né? O que tem a ver com a do Facebook soltar a notícia de Bolsonaro? Isso daí. Tem nada a ver. Nada. Zero. 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 Xandão. Não tem nada, Xandão. Não tem nada, Xandão. Nada. Zero. A SECOM, quantas matérias? O Globo, o Antagonista, Carta Capital, essas eu tenho certeza, soltaram desde sábado passado, falando sobre os diálogos cabulosos entre o Alan dos Santos, o Fábio Van Garten, até o general Melancia, né, o Santos Cruz, que quer ser o vice-presidente da chapa do Lula, veio a público falar que tem que ser investigado. Sobre esse ponto específico, ó, o mesmo argumento de falta de conexão, né, entre as coisas foi usado pelo vice-procurador para justificar a oposição da PGR ao aprofundamento da investigação sobre possível direcionamento de verbas de publicidade do governo para financiar páginas na internet dedicadas a promover manifestações contra a democracia, através da SECOM. O que é que tem a ver? Não, teve ali, sei lá, o governo fez aqueles comerciais, né, propaganda sobre a reforma da Previdência. O que é que isso tem a ver com o inquérito, sabe? O dia, aquele ato, uma manifestação pedindo que militares tomassem as suas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Nada. Sabe, se ele tivesse jogado em outra coisa, até podia colar. Agora com isso aqui, nada. Zero. A pretensão visava tão somente sondar se agentes públicos e sócio-administradores de agências publicitárias estavam envolvidos em supostas irregularidades que não guardavam, em princípio, qualquer correlação com a organização, olha, organizar ou financiar os atos do dia 19 de abril e 3 de maio. O que é que tem a ver? Nada. Mas lá, né, aquela equipe da polícia, quem tava, é porque não tá mais na frente, né, pediu pra sair, depois que o Moro saiu, ficou um tempo, uns meses, no início do ano que pediu pra sair, o Igor Romário é quem tava à frente dos dois inquéritos, fake news e atos antidemocráticos. A turminha do Moro, né, adora passar por cima dos direitos civis do cidadão. Adora. Esse pessoal tem um tesão. E aí, olha só a peça, que tem mais coisa. Aqui tem esse nome aqui porque não dava pra tirar, né? Aqui é o PDF mesmo lá do procurador. Não se pode perder de vista que o alvo desse inquérito jamais foi atividade política, suas indiciocracias e respectivas disputas. A abertura do expediente partiu da constatação de que mobilizações de massa se apresentaram na frente de quartéis em 19 de abril, em várias cidades, ao mesmo tempo, para incitar as Forças Armadas a intervir na ordem política constituída, a partir da criação, inclusive, mas não somente por redes sociais, de animosidade entre elas e as instituições. Sabe? Não tem nada a ver. Não dá pra levar pro lado pra perseguir uma pessoa pelo posicionamento político. Ah, só porque ela é de direita. Não dá. O inquérito foi pra ver isso daqui, ó. Os atos do dia 19. Vocês estão querendo mudar o foco. Vocês querem perseguir pessoas porque elas apoiam o governo e são de direita. Descabe, por essa razão, referir-se a essa providência como criminalização de expressão ou manifestação. Pura e simples. Qual polícia política em sociedade não democrática. O foco sempre foi constatar a existência ou não de organização estruturada e delinquente, que poderia ter objeto de mudar o regime vigente ou o Estado de Direito. Esse era o objetivo. O que está se tornando é o quê? Uma polícia política. Meu amigo Humberto Jacques, deixando no ar que estão fazendo aí, né, uma sociedade não democrata, ações dignas de uma polícia política. Xandão, esquece esse inquérito, amigo. Tá feio. A existência de contas inautênticas, portanto, não é em si tema criminal.
Qual o problema de ter um perfil Bolsonaro News? Qual o problema? Você não pode ter. Tampouco dos expurgos se pode inferir participação na estruturação dos atos de dia 19 de abril e 3 de maio, nem a existência de uma associação para o fim de praticar delitos. Importante mencionar, ademais, que o teor das postagens feitas por meio destas contas inautênticas nem mesmo foi recolhido para o conjunto probatório do inquérito ora analisado. Dito com outras palavras, os fatos que constituem o objeto da apuração interna, conduzida por pesquisadores do Atlantic Council, e a gente falou isso muito no passado, hein? O único grupo no Brasil que conhecia quem estava à frente desse estudo foi o pessoal do MBL. Tudo super suspeito, né? MBL, Luciano Ayan, Think Tank, todo mundo junto, misturado, né? Para perseguir pessoas ligadas ao governo. Na época, esse grupo ainda recebeu 100 mil reais da Apex, da época do general Santos Cruz. Olha o Santos Cruz, né? O vice do Lula. E que, posteriormente, inserida pela propriedade policial como hipótese criminal, sob o pretexto de reformular pela segunda vez uma das linhas investigativas originalmente traçadas pela PGR, não tiveram demonstrada qualquer relação com os atos antidemocráticos na frente dos quartéis. Acabou, definir, bateu o martelo. Xandão, se você não entendeu a peça, assista esse vídeo. Desenhei. Ainda tem lá uma tabelinha, né? Mostra a posição da Polícia Federal, posição da PGR. Organização e financiamento dos atos antidemocráticos. O evento. Qual a proposição da polícia? Não tem nenhuma proposição. Não sabe nem o que eles querem fazer. Proposição do Ministério Público, arquivamento. Arquiva. Distribuição de verba publicitária da SECOM lá para os canais do YouTube. O que é a proposição da Polícia Federal? Instauração de inquérito para aprofundamento das situações noticiadas. Sem nada, né? Esperando que talvez um dia, em determinado momento, surja alguma coisa. Vamos continuar perseguindo todo mundo. O que é que a PGR propõe? Fatos não envolvem autoridades com prerrogativa de foro e já são objeto de inquérito civil no primeiro grau, cabendo ao procurador natural a adoção de medidas no âmbito penal. Manda lá a primeira instância, vai lá, pesquisa lá, se fizer sentido. Remoção de perfis no Facebook por comportamento inautêntico. O que a Polícia Federal quer, né? Compartilhamento dos dados e avaliação da repercussão dos fatos em outras esferas. Querem fazer agora ilações, né? Não, vamos ver aqui o que é que essa postagem no Instagram levou a um cara lá do interior do Nordeste a refletir que ele tinha que ir pra frente do quartel pra pedir, sei lá, pra derrubar o STF. Não dá, né? Não dá. PGR, fatos constituem violações a termos de serviço e política da rede social, sem indícios de prática de crimes de ação penal ou de ação penal de iniciativa pública. Assim, ó, essas contas derrubadas, tem lá as políticas da rede social. A rede social quis derrubar, de boa, bacana, derruba aí Facebook, derruba aí Instagram. Agora, não é crime. Não tem crime. Não tem crime. A rede social tem as diretrizes dele, termos de uso, mas não é crime. Não é crime. Não é crime. E a pergunta que fica agora? Xandão vai arquivar? Se ele arquivar, e o pessoal, gente, que foi duramente perseguido por esse inquérito, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com esse pessoal? Vão ser restituídos? Quem não pôde trabalhar, sabe? Financeiramente eles vão ser restituídos? Difícil, hein, Xandão? Você, cara, você tá com problema, graças a Deus eu não sei o que tem que resolver, né? Você aí acabou impactando muito na vida de muitas pessoas. E o que é que a grande imprensa faz? O que é que a grande imprensa faz? É de São Paulo ontem, mesmo depois de toda a explicação do Humberto Jacques, vem lá a Folha para falar, ó, PF aposta em cooperação com o Canadá para avançar a investigação sobre bolsonarista Alan dos Santos. E o segundo parágrafo, a matéria tem mais parágrafo, segundo parágrafo, ó, embora a PGR tenha reiterado ontem, né, na quinta-feira, o pedido para arquivar, a Polícia Federal ainda está nessa daí. Não, vamos atrás. Quer achar alguma coisa a todo custo. E olha só que interessante.
é a temporada de perseguição. Estão tentando colar tudo. Lá tá lá os verificadinhos, né? Falando, pergunta honesta. Por que as plataformas ainda permitem que Bolsonaro faça lives? Como que aceita que o presidente se comunique? Ele tem que ser banido. Banido. Essa é a democracia. E você vê, o Lando Demore concorda e o Flávio Gomes também. Não sei quem é, mas sei que ele tem o selinho, né? O selinho de inteligentinho. Selinho azul do Twitter. E aí vejam só. O mesmo Estadão que fez aquela matéria agora pega outro assunto para criar uma polêmica. Empresários usam motociata para coletar dados de apoiadores e criar, né, uma rede de contatos. Pronto, já estão se organizando mais uma vez, né? Mais um gabinete do ódio que está sendo criado. Aí faz a mesma narrativa e ainda marca o Felipe Neto no final. A ideia é usar para perseguir as pessoas. E ontem surgiu outra treta, saiu em vários grupos, o pessoal falando aí que o Lacombe, né, estava à venda. O Lacombe aí recebeu 20 mil reais do governo. Dinheirão, isso, aquilo, outro. Quero mostrar para vocês, não a defesa inteira do Lacombe, mas um nome que ele vai citar. Nome composto. Cadê? Olha só o que o Lacombe tem a falar. É verdade, eu fiz campanhas para o governo federal. Eu sou um profissional de comunicação. Parte da minha renda vem exatamente de ações de merchandising que são contratadas por agências de propaganda. Não há nada de ilegal nisso, nem de imoral, porque as agências não compraram a minha opinião, os meus posicionamentos. Isso não está à venda, isso nunca esteve à venda, nunca estará, né? Já no caso, por exemplo, da revista Carta Capital, que aliás o Diogo Mainardi tão bem descreveu em crônicas depois reunidas no livro Lula é Minha Anta. Aqui tá bom, né? Aí depois ele sai pra explicar o que é receber dinheiro do governo, sabe? Pra você vender uma opinião que você não acredita, só pelo dinheiro. E ele mostra o Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi, ele sabe o que é isso. O Diogo Mainardi viu como o PT comprou várias pessoas. Quem aí lembra do mensalinho do PT? Quem lembra do mensalinho? E aí você vê, né? Ele fala do Mainardi, com todo respeito, como um jornalista íntegro. O que é que o Mainardi fez ontem? Documento da CPI mostra que Lacombe recebeu 20 mil do governo Bolsonaro. Esse cara não tem caráter. Não tem caráter. O cara é sujo. Sujo, baixo, vil. Fica lá, de Veneza, fez um acordão com o Renan Calheiros. Presença lá do... Quem tava lá no dia, um jornalista do terno azul. É tipo assim, não tem como não reconhecer. É único. É uma cor que você vê, todo mundo sabe quem é. Não precisa dar nome não, ele sabe quem é. Tá aí. Fez acordo com o Renan Calheiros. Trabalha aí pela terceira via. Na verdade é pra ajudar o Lula. E você vê, o Lacombe usa ele, fala, olha só, o cara sabe. O cara descreveu o que é receber dinheiro do governo. É assim que o cara trata. Sabe? É ridículo. O jornalismo brasileiro acabou. Acabou. Pelo menos essa velha geração do jornalismo, cara, não sei quem se salva. Alexandre Garcia, sabe? Discordo do Alexandre em vários pontos, mas não dá pra falar que ele não é um bom jornalista. Não tem um apreço pela verdade. Augusto Nunes também discorda em vários pontos do Augusto Nunes, mas não dá pra dizer que ele não tem um apreço pela verdade. Agora o que esse pessoal que faz é indescritível. É qualquer coisa menos jornalismo. E a Anitta, como sempre, né, fazendo a pergunta correta e precisa. E ela fala, né, a Thelma do BBB recebeu 180 mil reais, 9 vezes o que o Lacombe recebeu, pela campanha do Fique em Casa do João Dória. Mas disso o mamateiro não disse nada, né? E o programa do Mainardi, o contrato até então era de 8 milhões. Milhões, não é de 20 mil, 8 milhões. Mas da Thelma ele não fala. Dos 8 milhões ele também não fala, né? Uma vez mamateiro, sempre mamateiro, né? Trocando, pulando de galho em galho. Troca o Dória pelo Renan Calheiros, pelo Lula. E segue batendo no peito, né? Como um grande defensor da
da luta anticorrupção, dos valores de Sérgio Moro e tudo mais. Enfim. Ainda que sobre perseguições, vejam só, procurador diz que dossiês de servidores da cultura revelam desvio de poder. Tinha lá um papel que o pessoal falava, ó, esse cara aqui tá lá, sei lá, desde a época petista, um cara de esquerda, um cara disso, um cara daquilo outro, então, não, esse cara aqui é um cara de direita, um cara bom e tal. Um dossiê que mostra desvio de poder, perseguição, diversas coisas. A gente sabe que não tem nada disso. Mas os deputados do PSOL acionaram a justiça, aí, né, acusando o Mário, o André Pociuncla de perseguição ideológica, improbidade administrativa e diversas outras coisas. O pessoal não descansa. E uma coisa interessante, gente, é o seguinte, não vai dar para entrar nisso no vídeo hoje, tem coisa que eu quero falar e nem trouxe esse material, mas eu recomendo vocês a irem no Twitter do Major Vitor Hugo. Ele gravou um vídeo de 9 minutos e 20 segundos, mais ou menos, que ele está explicando sobre essa nova lei de improbidade administrativa. O que teve de gente que caiu na conversa do MBL? Ah, tá ajudando corruptos, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. E são as mesmas pessoas que todo dia reclamam. Ah, a justiça brasileira precisa de freios. A justiça brasileira precisa de freios. Na hora que tem uma lei que limita o poder do Ministério Público para não fazer perseguição política, aí vai o Deltan Dallagnol, a público, falar, estão atrapalhando o combate à corrupção. Todo mundo cai igual a pato. Todo mundo cai igual a pato. Dá uma olhada no que o Major Vitor Hugo tem a falar. A Carla Zambelli também fez umas postagens boas sobre o tema. O pessoal sendo pautado mais uma vez pelo antagonista, pelo MBL, pelo Partido Novo. Vale a pena. Quem tiver interesse, quem não tiver interesse também não precisa procurar. E você vê aqui, ó, coalizão, blá blá blá, por direitos, vai à justiça contra a exclusão de obras de Palmares. O Sérgio Camargo falou, cara, a gente vai jogar, tem uma coisa aqui que não presta pra nada, sabe? Conteúdos de cunho marxista. Quer ver, ó, retrato do acervo, a doutrinação marxista. Não serve pra nada, vai jogar tudo fora. E o pessoal aí tá se doendo. Isso aí que esse pessoal quer. E aí vamos aqui tentar em 10 minutinhos falar algumas coisas, não vai dar pra falar tudo, né? Mas vejam só. Lula está estratégia para ampliar protestos contra Bolsonaro. A avaliação majoritária na cúpula petista indica que a hora não é de antecipar o duelo com Bolsonaro, mas sim de agregar forças na tentativa de ampliar o movimento para além das fronteiras da esquerda. Então, Lula, não vai agora, porque senão vai ficar parecendo que a manifestação é sua e você já está em campanha, vai ficar mais difícil de fazer negociações. Mas, ainda que o Lula não vá, a pressa do Haddad já está confirmada. O Haddad está lá. Na prática, se antes a estratégia do PT caminhava para uma linha de fazer Bolsonaro sangrar, né, até a disputa de 2022, hoje é a percepção que tem que trabalhar até para o impeachment. O interessante é o seguinte, ontem Lula faz uma postagem, vocês vão trazer o Twitter, quando eu bati um print, foi mais ou menos umas 6 e pouca da manhã, eu deixei para bater o print já tarde, já próximo da hora de gravar o vídeo. Gente, 57.200 curtidas. O engajamento da esquerda vem crescendo nas redes sociais. Eu ainda não sei se vou na manifestação. Tenho uma preocupação. Não quero transformar um ato político em um ato eleitoral. Todo mundo sabe que é um ato eleitoral. Não quero os meios de comunicação explorando isso, como Lula se apropriando de uma manifestação convocada pela sociedade. Não foi pela sociedade. O PT convocou, o PSOL convocou, o PCdoB convocou. Todos os partidos de esquerda convocaram. Todos. Então é uma movimentação convocada pela classe política, não pela sociedade brasileira. E aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. Se o Lula não foi, não tem por que a mídia ficar batendo nele, né? Ele quer evitar danos. Quer evitar danos a todo custo. O Lula não é besta. Aí você vê, ó, centrais sindicais farão esquenta nesta sexta-feira. Quero nem ler aqui o texto, né? Sexta-feira vai ter esquenta, CUT, CSB, Força Sindical, CTB, entre outros. A partir das 7 horas, na Avenida das Nações Unidas, Zona Sul de São Paulo. E você vê aqui, ó. Oposição diz que 180 cidades preparam protestos pelo Fora Bolsonaro. Quando é protesto de direita, a imprensa descredibiliza, ataca, fala que é aglomeração, que é isso, que é aquilo outro, que é o caos no Brasil, que o Bolsonaro tem que ser preso. Quando é manifestação de esquerda, a oposição ajuda na convocação. Tá chamando pro esquenta na sexta-feira, falando onde é, o horário. A Veja aqui falando, ó, vai ter em tal cidade, isso, aquilo, outro.
Olha a discrepância de tratamento. Não existe mais, sabe? O jornalismo, esse jornalismo não dá mais. Não tem mais como. Lula ontem ainda solta essa pérola lá no Twitter. A quem interessa o teto de gastos? Não vou ler mais. Não lerei mais. Constantino diz: a ameaça explícita. Se o corrupto socialista voltar, a irresponsabilidade fiscal será novamente a regra. Ou seja, volta da inflação galopante no Brasil e tem empresário apoiando isso. Porque tem empresário que vai ganhar, Constantino. Tem empresário que vai ganhar com isso. Ontem, quem mudou de partido? Flávio Dino, PSB. Fortalecendo aí, né? Um partido com muito mais estrutura do que o PCdoB. Tá avisando aí, vai sair como senador pelo Maranhão, o martelo já tá batido, vai ser o candidato aí do Lula, vai apoiar o Lula vai apoiar ele, vem forte aí no Maranhão. Meu Deus do céu. Se o povo maranhense eleger esse cara de novo, assim, vai ser inacreditável, sabe? Você se perguntar, meu Deus, como atingir o coração dos brasileiros? Como atingir o coração dos brasileiros, sabe? O pessoal do Maranhão, é difícil, mas tá indo aí, né? Agradecendo ao PCdoB e tudo mais, tá indo pro PSB. O PSB tá voando. Elisa diz, último açaí que apaga a luz. Com Freixo e Dino, PSB dá guinada à esquerda e se aproxima de Lula. Essa matéria é interessante, algumas coisinhas, vejam só. Em 2018, os PCBistas foram assediados pelo PT, que lançou Haddad à presidência, e por Ciro Gomes, mas optaram pela neutralidade no primeiro turno. Tá entendendo porque o PT tá tão interessado no PSB? O PSB tem muito voto, tem base, tem nomes de peso dentro da esquerda. Em 2018, eles ficaram neutros. Em 2022, eles devem ter um lado. Se eles tomarem um lado do Ciro Gomes, nunca se sabe. Não acho que tem chance de derrubar o Lula. O Lula sabe disso, mas o PT acaba desidratando nos estados, nas câmaras estaduais, na Câmara Federal, no Senado. Então, aqueles acordos, né? O Dacote do outra, não tem, né? Inclusive, ontem Bolsonaro falou que o Lula já tá rodando o Brasil, fechando acordos. Ó, se eu vencer, você tem um Ministério X e a Caixa Econômica. Foi o que o Bolsonaro falou. O Lula já fechou com o partido um ministério, não lembro qual, e a Caixa Econômica Federal, o controle de ambos. Lulinha vai estar indo para o Nordeste, para Recife. É o, como eu posso falar, o estado mais importante meio que para o PSB. Era o estado lá do João Campos, Eduardo Campos, né? Você vê, o estado é visto como um ponto nevrálgico em uma eventual aliança. Antes adversários locais, os petistas agora aceitam abrir mão de uma candidatura própria ao governo para apoiar o ex-prefeito Geraldo Júlio, que vai disputar pelo PSB o Palácio do Campo das Princesas. Após anunciar que deixaria o pessoal, Freixo foi na segunda ao Recife se reunir com o prefeito João Campos e outros quadros de Pernambuco. Além de Pernambuco, entram nas negociações regionais do PSB, eventual apoio a Lula contrapartidas também no Rio, Espírito Santo, em São Paulo. Gente, a esquerda tá voando nas movimentações de bastidor interno. O pessoal no Senado. O pessoal já discute nomes para sua chapa em 2022. Avalia nomes para Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Santa Catarina. O PT falou, eu te apoio. Agora pede pro Boulos vir como deputado federal. No Rio de Janeiro, o candidato deverá ser Chico Alencar, ex-deputado e atualmente vereador na capital. Boulos articula alianças para o governo de São Paulo. Boulos estava com PCdoB, Rolando Silva, estava com Everton Rocha, candidato lá pelo Maranhão. E o que ele está fazendo aqui é aumentar o valor do passe. Aumentar o valor do passe. Eu vou sair como deputado federal, mas eu vou querer várias coisas. E quando, numa eventual vitória do PT, eu ainda vou querer uma secretaria. Secretaria de Habitação. Eita, deve ter uma secretaria assim. A Secretaria de Habitação vai ser o indicado do Boulos. Tá aumentando o passe dele. Eu tô conversando com o Ciro, viu, Lula? Tô conversando com o partido do Ciro, com o partido do B, não sei, viu? Acho que eu vou me lançar como governador. Mas, pagando bem, eu desisto e saio como deputado federal. Cacique do MDB rejeita a aproximação com Ciro. É uma Maria louca. E o que eu achei mais interessante foi uma palavra que ele usa. O centro imaginar que alguém como Ciro Gomes seja de centro. Ciro não é solução para ninguém. Ciro é de direita. Ciro é de direita.
A única coisa que eu consigo entender é o seguinte: o MDB hoje se classifica como um partido de esquerda, extrema esquerda, né? Porque o Ciro Gomes é um cara de esquerda. Eu já acho o Ciro Gomes da extrema esquerda. Se para a extrema esquerda ou para o MDB, né, eles estão falando que o Ciro é de direita, é porque eles estão à esquerda do Ciro Gomes. Se eles falam que eles são de centro, o centro é o seguinte: entre Ciro e Lula, o MDB está no meio. Eunice Oliveira, cacique do partido. O MDB já está fechado com Lula. Não vão abrir mão. Estão fechadinhos com Lula. Engraçado foi a Cátia Abreu trazer aqui uma fala do Fernando Henrique, ó. FHC. Lula nunca foi vermelho, de esquerda. É um democrata. Nunca foi vermelho. O plano do PSB paulista para ampliar a bancada federal. PSB se movendo. Já está abrindo a inscrição para saber quem vai querer sair como candidato, quem não vai querer sair. Vamos ver aqui, vamos ver. Tá aí. Eles perderam muita gente, saíram de 49 para 29 deputados. Espero que 2022 o PSDB tem uns 2. 2 tá bom. Corta o 9, deixa o 2. 2 deputadinhos para não chorarem. Não, tem 2 ainda. Se reclamar, 2026 não vai ter mais nenhum. Seria um sonho. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Mas enfim, já estão se movimentando. Você sabe que o Dória, principalmente São Paulo, tá mexendo todos os pauzinhos. E quem que vai lá? A Joyce. Mais uma das tratativas que o Dória está tomando para quê? Para conseguir vencer as prévias. Porque o voto dos deputados também é importante. Então Dória está trazendo todo mundo. Está comprando todo mundo que dá. Meu filho, o Dória vai tentar levar no tapetão dentro do próprio partido. E aí eu vejo essa postagem aqui ontem, gente. É assim, né? Salim Matar já esteve no governo. Mas eu não entendo, é porque tem gente que adora ficar em cima do muro. E quando cai, sempre cai para a esquerda. A terceira via, liderada por partidos tradicionais, não é alternativa. Será mais do mesmo. Como os sociais-democratas têm governado nos últimos 35 anos e estamos colhendo o péssimo legado que deixaram. Precisamos de um candidato que não seja social-democrata. O Brasil precisa de mais. Precisa de quem, Salim? Bolsonaro não presta, não? Sabe? Deixa tão no ar, né? Assim. Às vezes ele só tá criticando, mas ele apoia Bolsonaro. Mas podia ser um pouco mais claro, né? Saiu do governo pra empresa dele apoiar o Sleepy Giants e agora me vem com essa. Vai entender. Liberal, né? Liberal. E Barrozinho? Barrozinho tava na CNN. O Iluminado. Já solta aqui, já solta. Bate aí. Eu tinha até separado um som de, sabe, varinha mágica, fazer uma mágica e botar pro Barroso, mas tudo bem. Tá bem, o nosso Iluminado. Vamos tirar aqui pra poder ler as coisas. Barroso. Voto impresso é menos seguro que eletrônico. Mas o voto impresso, Barroso, ele é eletrônico. Ele é eletrônico e impresso. São os dois ao mesmo tempo. É um extra. Não se manipula a eleição porque a urna não entra em rede. Mas a gente se questiona também o software. Como garantir, né, que o software está registrando os dados corretos? Menos, né? E tem outras coisas também que a gente usa, a contabilização dos votos. Se o Congresso decidir pelo voto impresso, vou cumprir. Óbvio que você vai cumprir. Voto impresso aumentará filas e votos brancos e nulos. Beleza. A democracia não tem preço. Ainda bem, né? Voto impresso que é risco de quebra de sigilo de votos. Mentira. O papelzinho não tem número de ninguém. Voto impresso dificulta transporte e estoque. Mentira. As urnas que o senhor viu naquele vídeo do TSE de 2017 mostra que, inclusive, essas urnas novas são menores. Mentira, viu, Barroso? Todos acusaram fraude com voto impresso. Não tem voto impresso em nenhum lugar onde foi acusado. Nenhum. Zero. Voto impresso trará de volta temor da fraude. Não, Barroso, não vai trazer. Como é que alguém consegue discordar do Barroso? Eu não sei porque eu me deu o trabalho de refutá-lo. E Bolsonaro ontem na live falou, ó, defende o voto auditável e alerta que derrotados não podem aceitar resultados e criar convulsão, né? Vai ter sim, Barroso.
Vamos respeitar o parlamento. Caso contrário, teremos dúvidas nas eleições e podemos ter problema seríssimo no Brasil. Pode um lado ou outro não aceitar, criar uma convulsão no Brasil. Ou a preocupação dele é outra? A preocupação é outra, Barroso? É voltar aquele cidadão, o presidiário, para comandar o Brasil? Essa aí é a preocupação do Barroso? Será que é essa? Não sei, hein? E aí o Pacheco fala, ó, ele admite a possibilidade, fala, ó, esta sustentação sobre eventual vulnerabilidade precisa ser respeitada e precisa ser ouvida. O fato de eu não acreditar não significa que não exista. Beleza, Barroso? Aqui, ó, isso é uma postura. Você não acredita? De boa, mas deixa discutir. Quer na canetada resolver? Não dá, irmão. E só pra gente fechar aqui, gente, com poucas coisas, olha só. Revista Fórum. No fundo, Lázaro é apenas mais um miserável cheio de chagas psicológicas e que cansou de mendigar a sua condição de gente. Meu Deus, é um pobre coitado, né? O coitado do Lázaro. Olha a ficha dele. Foi preso em 2017, 2019. Foi preso de novo. Só por coisa pouca, ó. Olha só. Abuso, né? Violentou uma pessoa. Ai, ó. Duplo homicídio. Aqui, ó. 2013. Foi, ó. Laudo. Que não bate bem da cabeça. 2014. Preso de novo. 2016. Fugiu da papuda. 2018. Foi preso de novo. Mais uma vez por, ó, tirar a vida de pessoas. E ainda violentar uma pessoa. Com tudo isso, lá vem a Fátima Bernardes. Vamos ouvir a Fátima Bernardes. Olha só. Porque muita gente torce por um destino fatal dele. Agora, a gente não pode torcer por isso. Até por questões humanitárias e mesmo para a questão policial e da criminologia. Muita gente torce para um destino fatal. Mas não podemos ser isso, né? Temos que defender a vida. Todas as vidas importam, menos as das vítimas. Até onde a Rede Globo consegue descer? Ontem tivemos aqui a questão da MP da Eletrobras. Votou, muita gente reclamou. Flávio Bolsonaro aqui comenta, disse que pode trazer aí a redução na conta de luz de 5% a 7,3%. Só queria chamar a atenção por uma coisa aqui, que eu achei interessante. A Atsuki trouxe esses 3 prints. Cid Gomes, Cajuru, Salim Matar. Espectros diferentes, né? 2 dentro da esquerda e o Salim Matar em tese liberal. E ela diz, né? Apanha de tudo que é lado. E qualquer coisa que o governo fizer, vai apanhar de tudo que é lado. Você vê, ó. Cid Gomes diz que vai entrar com ação no STF. Cajuru diz, um dia nojento para a história do Senado, que aprovou venda da Eletrobras. E o Salim diz, ó. Eletrobras, exemplo de privatização jabutia brasileira. Apesar do esforço em vão de alguns bons senadores, o Senado conseguiu a façanha de piorar ainda mais o já péssimo texto aprovado pela Câmara. Assim não dá. Mas, Salim, o Brasil é isso. É um país plural, a esquerda tá lá. O senhor pode se candidatar. O negócio só jogar pedra, nada tá bom, nada... Você vê, né? Nada que avança no Brasil, tudo é ruim. Porque é assim. O perfeito é inimigo do feito, né? Feito é melhor do que perfeito. O Bolsonaro já falou isso. O que você considera o melhor texto, não vai passar. A oposição não quer, outro não quer. Felizmente ou infelizmente, isso é democracia. Até o momento, né, o melhor dos regimes que nós temos. Mas o importante é reclamar sobre tudo. Aí tá lá, a Dilma reclamando sobre a Petrobras e o Atalaia relembra, né, que ela foi ministra de Minas e Energia. Olha hoje aí o preço que tu paga a tua conta de energia elétrica e agradece a Dilma. E para terminar com notícia boa, Brasil registra recorde de 2,2 milhões de doses aplicadas em um único dia. 2,2 milhão em um dia. O choro é livre, chora mais, chora que tá pouco. E o Carlos traz aqui atualizado, ó, 110 milhões distribuídos, mais de 81 milhões aplicados. Com isso ficamos por aqui. Lembra de curtir, compartilhar, se inscreve nas minhas redes e nos vemos no máximo até amanhã. Fui, meus amigos!